Olá, meus amados irmãos, bom dia, graça e paz. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vou começar mais um vídeo, que Deus possa estar nos abençoando e desde já peço a sua cooperação para que este vídeo possa ser ranqueado e amostrado para muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas, para que possam ser edificadas e terem a sua fé aguçada, ter um acrescentamento na sua fé. Amém? Para isso eu preciso que você se inscreva no canal, é de graça. Tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, é só apertar ali. E deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, seus amigos, seus irmãos em Cristo. Uma pessoa que esteja precisando de uma palavra de alento, de carinho, da parte do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, sem mais delonga, gostaria de deixar uma mensagem hoje que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. É uma palavra muito poderosa, que Deus vai falar poderosamente em nossas vidas. Deus vai nos instruir por intermédio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então leiamos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Sem mais delonga, diz assim a palavra do bom mestre. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao seu pé, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Olha a diferença entre os filhos e as criaturas, entre os servos e os simpatizantes ao Evangelho. Mas se você quiser, você pode se tornar filho e discípulo. E você vai entender claramente as palavras da Bíblia Sagrada. Para isso tem que se converter a Jesus Cristo. E deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Assim como trabalhou na minha vida e na vida de muitos pregadores do Evangelho. Versículo 11. E ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a palavra do profeta Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado. Aleluia. Com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Olha só, irmãos. Deus quer que nós venhamos ouvir, compreender, ver, perceber, memorizar, aprender, colocar em prática para que Ele venha nos curar as nossas almas, as nossas mazelas, os nossos dilemas, os nossos problemas, as trevas que querem se apoderar das nossas almas, trazendo depressão, trazendo tristeza, trazendo angústia. Ele quer nos curar, é o prazer dele. Ele se manifestou para isso, para desfazer as obras do diabo e para desfazer as confusões das nossas mentes, as tribulações, as angústias. Ele só quer que nós venhamos crer, compreender, aprender e colocar em prática. Não é impossível.
de fazermos isso. Continuando a leitura, versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Ou seja, percebem, ouvem, guardam para si, armazenam na sua alma e colocam em prática. Todos que fazem desta forma o ensinamento das Sagradas Escrituras, o ensinamento da Bíblia Sagrada, ouvem, deixa entrar na alma, guarda, compreende, memoriza, coloca em prática, serão abençoados. Virão momentos de prova para roubar aquilo que foi apregoado para os nossos corações, para nos tirar da nossa fé. Mas se nós perseverarmos até o fim, todas as bênçãos do Senhor nos acompanharão e nos seguirão. Continuando, versículo 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Vem o maligno, Satanás, o adversário das nossas almas, o inimigo das nossas almas. O que é arrebatar? É arrancar com força. Assim como a igreja será arrancada com força. E essa força, esse poder que vai arrancar a igreja, nós seres humanos da face da terra, é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ser não cheios, mas transbordantes do Espírito Santo. O Espírito Santo nos arrancará com força dessa terra no arrebatamento. Assim é Satanás, ele arrebata a palavra dos corações daqueles que não compreenderam, aqueles que não entenderam. Quantas pessoas vão aos cultos, na hora do culto fica mexendo no celular, fica respondendo no WhatsApp, irmão, é trabalho. Aí vem uma palavra de encontro com a sua necessidade, de encontro com o momento que ele está vivendo, a resposta que ele veio buscar, ele não ouviu porque ele estava respondendo solicitações de trabalho. Porque ele estava navegando. Porque de repente o pregador, na sua visão, era um pregador que prega aquele ensinamento devagar. Então a palavra estava chata. Ele não compreende, ele não memoriza, ele não presta atenção, ele não percebe o que está se falando. E ele sai do culto da mesma maneira que ele entrou. E ele não consegue assimilar, ele não consegue entrar na atmosfera espiritual. A palavra não tem efeito sobre a sua vida. Porque a palavra não tem poder? Muito pelo contrário. Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu citei lá no começo. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta, ela é aprovada para discernir as intenções e os pensamentos dos nossos corações. Mas a palavra de Deus, muitas das vezes, ela se confronta com algo que ela não pode penetrar, que é uma dádiva que Deus deu ao ser humano. É uma característica que Deus deu ao ser humano. Porque Deus não criou robôs. Deus não criou bonecos de marionetes. Deus nos deu livre-arbítrio. E quando o nosso livre-arbítrio impede que a palavra de Deus faça o movimento para o qual ela foi enviada, a função para a qual ela foi enviada, ela fica infrutífera. Porque se nós não queremos Deus, nós não queremos a sua palavra, ele não pode trabalhar. Porque o livre-arbítrio é uma dádiva, um presente para o ser humano escolher os seus caminhos, os seus propósitos, confiando em Deus que o ser humano daria crédito à sua palavra, daria crédito à sua existência, à sua divindade, ao todo poder e autoridade que ele tem nos céus e na terra. E esse poder e autoridade ele delegou, ele outorgou ao seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para isso, a palavra precisa penetrar nos nossos corações, nas nossas almas. A palavra precisa estar aqui dentro. E nós precisamos dar lugar, prestar atenção no que Deus está falando conosco. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, só não entende quem não presta atenção, quem não fica ligado no culto, irmãos. Quem se distrai. Às vezes tem uma pessoa que para mostrar que está ligada no culto,
cutuca o irmão do lado, você ouviu o que ele falou? Viu como é que foi poderoso? Naquele dia o irmão falou a mesma coisa. Já te irrigou o irmão já esqueceu, já não presta atenção. Outra vez, eu tenho uma pregação aqui que fala sobre diversos preceitos, uma pregação muito dura. Eu falei sobre isso. Quer comentar sobre a mensagem? Quer comentar sobre a pregação? Depois do culto. Vai numa lanchonete, vai numa pastelaria, numa pizzaria, comentem, brinquem, sorriam. Não é pecado termos comunhão. Não é pecado nós comentarmos como foi o culto, como foi nossa semana, um churrasco na casa do irmão. Não é pecado, irmãos. Mas no momento do culto, tem que prestar atenção, senão o maligno arrebata o que está sendo apregoado. Você não entende, você não é liberto, suas questões, suas perguntas, suas indagações, suas dúvidas não são tiradas, porque você não está prestando atenção totalmente no que o pregador está ministrando ao seu coração. Então, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata, arranca com força o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Louvado seja Deus. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. É o eufórico. É aquele irmão eufórico, é o novo convertido que é eufórico, já recebeu a palavra de Deus, ele já quer evangelizar, ele já quer subir monte, ele já quer dirigir culto, ele já quer pregar, aquela euforia toda, aquela velocidade toda. Claro que nós, quando aceitamos Jesus, nós ficamos felizes, somos novos convertidos, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos ser pregadores. Isso é uma dádiva, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas para aprender, para pregar, para evangelizar, para ensinar, tem que aprender, tem que se submeter, tem que criar raiz. Isso não se dá com uma semana, com 2 meses, com 3 meses. Tem que passar por provações, pelo vale, pelo deserto. Não é de um dia para o outro. Por isso que muitas das vezes a gente vê uma pessoa que estava tão bem na igreja, estava tão alegre na presença do Senhor, porém se desviou, se afastou. Por quê? Euforia. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Porque não criou raiz, não aprendeu, não se fortaleceu, não se revestiu do poder de Deus. A palavra é maravilhosa, a pregação é linda, o evangelho são boas novas, boas notícias de salvação, é tudo maravilhoso. Mas tem que ter uma sequência, um cronograma. Você ouviu a palavra, gostou, amou, você é um frequentador da casa de Deus. Você é um visitante, você aceitou a Jesus como seu Salvador, você é um novo convertido. Você precisa continuar indo à escola bíblica dominical, os ensinamentos da palavra de Deus na sua igreja, aos cultos na sua igreja. Você precisa ter um discipulado para aprender a orar, aprender a buscar a presença de Deus. Você precisa desses pré-requisitos. Você passando pelo discipulado, compreendendo a palavra de Deus, memorizando, colocando em prática. Você precisa passar pelas águas batismais. Você precisa ser batizado para arrependimento dos seus pecados. Como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, você precisa cumprir com essa justiça de Deus. Reconhecer que Jesus é o Salvador, porque Jesus também foi batizado nas águas. E ali você passa a ser membro da igreja. E ali você continua aprendizado, continua criando raiz com a sua igreja, com seus líderes, com os seus irmãos em Cristo Jesus. Ali você começa o aprendizado da Bíblia Sagrada. E ali você já vai ter uma certa perspectiva, já vai ter um certo conhecimento de que vão vir vários desertos na sua vida. Esses desertos, essas provações, essas tribulações serão grandes, mas te trarão raízes, te trarão entendimento, conhecimento, trarão a você
Experiências que farão de você um discípulo. Farão de você uma pessoa preparada para evangelizar, para apregoar, para dirigir cultos, para subir montes, para jejuar, para memorizar, conhecer a Bíblia. Prossigamos e conheçamos, prossigamos e crescemos quando nós lemos a palavra de Deus. Nós temos que prosseguir, temos que dar continuidade ao nosso ministério. Não é da noite para o dia que você se torna um pregador. Às vezes você até conhece, mas você prega muito. Começa a evangelizar euforicamente, não há euforia. O diabo vai vir contra você, contra mim. Porque ele quer parar a nossa caminhada. Ele não vai vir com peteleco. Ele não vai vir com a brisa. Ele vai vir com vento forte. Ele vai pedir permissão a Deus para te parar, para me parar. Mas se nós estivermos enraizados na palavra de Deus, convictos da existência, do poderio, do amor, da bonança, da benignidade de Deus, da importância que é servir ao Senhor, Ele não vai nos derrubar. Então, a euforia não faz de nós servos do Senhor, mas a paciência, a longanimidade e a perseverança nos faz servos do Senhor e faz com que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. No tempo certo, tudo vai acontecer. Nós vamos evangelizar, nós vamos apregoar nos presídios, nos hospitais, nós vamos orar, os enfermos vão ser curados. O negócio é o cronograma de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quem não quer ter uma boa vida, uma boa profissão? Quem não quer, irmãos, ter um bom carro, se vestir bem, se alimentar bem, dar boas dádivas à sua família, dar um bom dízimo, dar uma oferta? Quem não quer? Mas em primeiro lugar tem que estar a palavra de Deus. Porque, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Igual hoje, nós estamos passando por um momento difícil. Aí uma pessoa que ganha 3 mil reais, uma suposição. De repente é a sua resposta. Como é que um momento difícil desse, você é casado, tem um filho, você vai comprar um carro para pagar 1.500 reais? Você vai comprometer metade do seu salário num carro, sendo que carro tem combustível e só você é o provedor da casa? Então, irmãos, aí você começa, quando você vê que o seu padrão de vida caiu, você quer andar de carro todo dia, tem que botar gasolina, tem que fazer manutenção. O carro é zero, mas uma troca de óleo de um carro zero é 300, 400 reais. Quando chega a 50 mil quilômetros rodados, tem que trocar as correias, fazer uma manutenção. Só que você já comprometeu 50% do seu salário. E ali tem que fazer o quê? Horas extras, horas extras, horas extras. Aí você já pega o carro para fazer Uber. E aonde fica Deus nisso? É onde a Bíblia está dizendo. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus. E ela fica infrutífera. Porque nós cansados, como que nós vamos raciocinar? Como que nós vamos para a igreja? Como que nós vamos jejuar? Como que nós vamos orar? Como que nós vamos subir monte? Como que nós vamos evangelizar? Se estamos trabalhando direto para alcançar os nossos propósitos aqui na terra. Nós temos que buscar os propósitos aqui na terra, mas com sabedoria, com equilíbrio, com inteligência. Porque senão esses propósitos, nós alcançamos os nossos propósitos terrenos e perdemos o propósito celestial de salvação. Perdemos a comunhão com o Espírito Santo. Perdemos a força redentora e a força que nos conduzirá no arrebatamento, que é o Espírito Santo. Claro que eu quero um carro zero. Eu quero cada dia mais uma melhoria para minha casa. Eu quero cada dia mais uma melhoria para o meu ministério. Eu quero dizimar mais, eu quero ofertar mais. Eu não posso abandonar as minhas atividades espirituais. No templo, na evangelização, um culto no lar, na evangelização, na pregação. Não posso abandonar este canal do YouTuber, que Deus já está me abençoando com inscritos, com seguidores. E eu acredito que Deus está edificando vidas, porque Ele é todo poderoso. Mas o que foi semeado, o último,
o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Por quê? Alguns vão se dedicar mais, vão orar mais, vão jejuar mais, vão ler mais a Bíblia, vão se entregar mais, vão se sentir muito perdoados e muito amados, então vão se entregar mais ao Senhor. E esse vai chegar a 100% de fruto. Vai evangelizar, vai apregoar, vai dar 100 frutos, vamos dizer assim, não 100%. Porque o ser humano, quando ele chegar a 100% na presença de Deus, Deus o recolhe. Mas vamos supor que numa tabela de 30 a 100, ele vai dar 100 frutos, vai ganhar 100 almas. Mas ele não é mais importante do que o que vai ganhar 60. Porque ele deu o seu melhor. O que vai gerar 100 frutos, 60 frutos, ele também deu o seu melhor, mas dentro da sua capacidade, dentro do seu conhecimento, dentro das suas melhores forças. O importante não é eu dar 100 frutos e me achar melhor do que dar 60. O importante é eu fazer o meu melhor para o Senhor. É compreender, é entender, memorizar, é colocar em prática. É vivenciar o Evangelho. É reverenciar ao Evangelho, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao seu santo e sagrado Filho Jesus e ao seu divino Espírito Santo. É crescer na graça, no conhecimento, nas virtudes, no poder. É buscar os excelentíssimos dons do Espírito Santo com zelo. Porque Deus nos chamou para sermos zelosos. Deus chamou um povo seu, especial, zeloso e com boas obras. E o Espírito Santo tem esse poder de capacitação para nós. E nós precisamos estar, louvado seja o nome do Senhor, caracterizados, enraizados, comparados com essa última estrofe, com essa última pessoa, com esse último patamar de crente. Mas o que foi semeado em boa terra, nós precisamos ser boa terra, precisamos ser obedientes, precisamos ser compassivos. Às vezes vem uma palavra dura aos nossos corações, às vezes o pregador, o pastor nem sabe o que está acontecendo com a sua vida, e você pensa que é piada porque ele te conhece. Ele não sabe o que acontece dentro da sua casa, dentro da sua mente. A pessoa quer sair da igreja, não, jogou piada para mim. Já pensou, irmãos? Para a glória de Deus, já teve dia de eu estudar 10 horas, 12 horas a Bíblia Sagrada, a minha apostila de escatologia, livros escatológicos, alguns canais do YouTuber. Tem canais que são abençoados demais, pastor Lamartine Pozella, o Renato Barros, Questione-se, o pai do Questione-se, Rafael Bittencourt. São canais abençoados de escatologia. Pastor Antônio Júnior, meu Deus do céu, é uma bênção. Ele e o pastor Lamartine Pozella são mestres. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Então já passei 12, 13 horas estudando. Será que eu vou passar esse tempo todo para jogar piada no púlpito da igreja? Jogar piada no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube? Que mente demoníaca e maligna é essa? Não, irmãos. A gente se dedica ao conhecimento para trazer um alento para a sua alma, refrigério para a sua alma, experiência para a sua alma, te dá raiz. Como está dizendo aqui, o que foi semeado em boa terra, o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Se você se dedicar, se você se entregar de corpo, alma e espírito, você vai produzir 100. Nas empresas também são assim. No trabalho também é assim. Se você se dedicar ao conhecimento bíblico, à obediência bíblica, ao jejum, à oração, à vigilância, à leitura bíblica, à evangelização, subir monte, consagrar sua vida, fugir da roda dos escarnecedores, você vai dar o fruto necessário, segundo a sua capacidade, segundo a sua fé. 100, 60 ou 30, ou 15, ou 20, ou 10, o que importa é você estar, aleluia, agradando ao Todo-Poderoso, ao Eterno. Fazer o seu melhor de maneira que te leve à salvação, te leve, aleluia, a ser boa terra, para que o Espírito Santo tenha prazer em habitar na sua vida, para que o Espírito Santo tenha prazer em te usar,
em te encher e fazer você transbordar da presença, da unção, das virtudes, para que você seja um ganhador de almas, para que você, apregoando a muitos, não seja achado reprovado. Então, queridos e amados irmãos, esta é a parábola do semeador. Que Deus possa ter falado ao seu coração e que o Divino Espírito Santo continue a ministrar no seu coração. Seja boa terra, produza, dê frutos. Esqueça do irmão da direita, do irmão da esquerda. E tem alguém causando escândalo, tem alguém andando de qualquer maneira, ore, jejue por ele, busque pela vida dele. Não critique, não julgue, faça a sua parte, continue a sua caminhada. O caminho é longo. Neemias, quando ficou sabendo que os seus irmãos em Jerusalém estavam passando por grande miséria, aperto, os muros, as muralhas de Jerusalém haviam sido queimadas, representava a autoridade, proteção de Deus. Ele ficou desesperado com seus conservos, com seus patriotas, com seus irmãos. Ele ficou desesperado com aquela situação e colocou um propósito com Deus de reedificar a cidade, as muralhas, de trazer alento, de trazer refrigério, de acolher os seus irmãos, mostrar para eles que Deus ainda tinha um propósito na vida deles, era só eles se arrependerem. E não foi lá Sanbalate, Tobias e Gesem para atrapalhar o seu trabalho, para atrapalhar a sua trajetória. E eles mesmos disseram, esses fracos judeus, eles acham que vão reedificar o muro, eles vão reedificar a vida espiritual deles com Deus, eles acham que vão voltar para a presença de Deus, eles acham que Deus vai ouvi-los. Eles são fracos. Olha o que Satanás pensa de nós. Satanás pensa e tem certeza que nós somos fracos. Aí eles ainda falaram, uma raposa se vier derruba essas muralhas. Ou seja, qualquer vento de doutrina, qualquer provação, qualquer tribulação tira o povo da presença de Deus. Porque não tem raiz em si mesmo. Porque não compreende com o seu coração. Porque não deixa a palavra de Deus entrar e fazer morada na sua alma. Não é uma terra fértil. Tudo se ofende. Tudo faz com que ele se entristeça. Não, irmão, saí da igreja porque o irmão tal falou isso. Porque a irmã tal fez isso. Porque não sei quem fez isso. Esquece isso. A salvação é individual, é pessoal, é intransferível. Homem não pode salvar o homem pode apregoar, edificar a sua vida, trazer uma palavra, te converter, trazer o evangelho, fazer de você um discípulo. Pode ser um pastor amoroso, amigo, companheiro, mas ele não pode salvar a tua alma. Ele te ganhou para Jesus, agora você, Deus e o Espírito Santo. Você, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Você não pode ser devoto ao homem. O homem que te levantou, ele não pode te derrubar. Então, amados, que Deus possa estar abençoando o teu ministério, a tua saúde. Hoje é segunda-feira, 18/1/2021. Que Deus possa estar renovando as tuas forças. Que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nas tuas artérias, no teu sangue, te dando imunização contra esse problema mundial de saúde, te dando fé, te dando coragem, te dando força para você produzir, para você crescer na graça e no conhecimento, nas virtudes de Deus, para que você tenha o nome escrito no livro da vida e persevere até o fim, para que quando as trombetas soarem, você ouça as trombetas e seja arrebatado e encontre-se como o Senhor. E você o verá como Ele é, em glória, em majestade. Nós nos encontraremos com Ele nos ares e ali nós o conheceremos e saberemos como Ele é. Mas para isso temos que perseverar, temos que criar raízes na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, uma palavra muito poderosa para o teu coração. Que Deus vos abençoe, que Deus me abençoe. Ore pelo teu irmão, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever neste canal. É de graça, irmãos, é de graça. Você só vai ver as notificações, só vai ver os vídeos se você quiser. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Gostou da mensagem? Compartilhe com seus irmãos da sua igreja,
Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, nas suas redes sociais e me ajude a pregar a palavra de Deus. Palavra de salvação para nossas vidas. Palavra poderosa. Que Deus abençoe. Uma semana de muita saúde, muita paz. Que Deus alcance seus familiares, seus amigos e parentes. E que o seu trabalho seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.